pessoal, iniciando aí mais um Reflexões Cotidianas, lembrando que aqui nesse canal a minha ideia não é mostrar a minha opinião, querer que vocês sejam convencidos da minha opinião ou impor a minha opinião, nada disso. Obviamente que eu demonstro algumas coisas, eu mostro alguns dados e fatos, não dá para desassociar da minha opinião, mas eu procuro ser o mais neutro possível. E a ideia aqui é fazer com que vocês reflitam, que vocês pensem, tudo aquilo que vocês lerem, ou receberem, ou ouvirem, ou ouvirem, não é, na televisão ou no rádio, pensa um pouco, reflete sobre aquilo que você viu, ou leu, ou ouviu, e faz uma pesquisa, verifica se aquilo realmente é verdadeiro. Às vezes ele é verdadeiro, mas está com uma tendência para um lado ou para outro. Então, sempre procurar ver com seus próprios olhos, se possível, se for a declaração de uma pessoa famosa e você achou aquilo meio... se você leu que aquela pessoa falou alguma coisa e você achou meio estranho, procura para ver se não tem um vídeo daquela pessoa falando, para ver se ela falou exatamente aquilo, entendeu? Ou se alguém distorceu. E às vezes os repórteres, os jornalistas, eles não distorcem, muitas vezes eles distorcem com maldade, realmente tem uma agenda por trás, mas às vezes nem é maldade. E comigo mesmo já aconteceu de eu dar entrevistas, algumas poucas, eu não sou famoso, mas no meu ramo telecomunicações, imprensa especializada já me procurou para perguntar sobre alguma coisa da minha empresa e no final saía alguma coisa errada na reportagem, que aí o nosso pessoal de marketing tinha que correr atrás para eles fazerem uma correção, né? Mas então, às vezes, a pessoa simplesmente não entendeu direito o que a outra pessoa falou e publica uma coisa um pouco errada. Enfim, eu venho hoje nesse vídeo trazer mais uma vez alguns dados e fatos sobre o Covid, não é? E todo esse pânico que as pessoas têm, procurando de uma certa maneira acalmá-las e mostrar que nós estamos passando sim por uma séria crise, uma pandemia, o vírus não é brincadeira, as pessoas que são especialmente do grupo de riscos têm que tomar cuidados, mas eu queria trazer alguns dados e fatos que espero acalmem um pouco vocês. Então, vamos lá. Nesse primeiro slide, eu estou recapitulando uma coisa que eu falei no último vídeo. No último vídeo, acho que esse foi a última coisa que eu coloquei no vídeo. São as mortes que ocorreram no Brasil. Não é? Infelizmente, morte não é uma coisa agradável da gente falar. Ninguém gosta de perder entes queridos, não é? E pessoas próximas, não é? Aqueles velhos clichês, a vida não tem preço, mas faz parte da vida a morte. A morte é a última coisa da sua vida. E, olha só, você vai morrer, eu vou morrer. Todos os que estão à sua volta nesse momento vão morrer. Um dia vão morrer. Um dia meu filho, coitado, quando era pequeno, meu filho mais velho, acordou desesperado no meio da noite com um pesadelo. Eu sonhei que você ia morrer, alguma coisa assim, né? Falou para mim ou para minha esposa, não sei. E aí eu falei para ele, eu vou morrer, meu filho. Um dia eu vou morrer. Você também vai morrer, né? Sua mãe vai morrer, seu avô. Todos nós um dia vamos morrer. Enfim. Então as mortes no Brasil estão aí para vocês verem. Só de assassinato nós perdemos 41.635 pessoas no ano passado. E olha que isso foi uma redução de quase 20% em relação ao ano anterior, tá? Então, 41 mil pessoas, gente, morreram assassinadas nesse país. Por doenças cardiovasculares, nós perdemos 289 mil pessoas. Por câncer, e de novo, né, eu acho que eu falei no último vídeo, eu só consegui os dados de 2017, mas infelizmente esses dados são mais ou menos
constantes, então se diminuiu, infelizmente talvez não tenha diminuído tanto assim, né? Só de câncer nós perdemos 218 mil pessoas. E a dengue matou, do que eu botei aqui, foi o que matou menos, 754 pessoas. De qualquer maneira, como a gente já falou, a vida não tem preço, é óbvio. Então, no total, nós perdemos no Brasil, no ano passado, quase 550 mil pessoas, não é? Então, infelizmente, esse coronavírus vai nos levar algumas pessoas. Espero que não, mas talvez alguma das pessoas que estejam agora vendo esse vídeo sejam afetadas, tenham parentes afetados, não é? Eu mesmo já conheço uma pessoa que morreu e a suspeita maior é que ela estava contaminada com o Covid. Então, acontece. Por outro lado, temos também as notícias boas que eu acabei de receber no WhatsApp, um pouco antes de começar a gravar esse vídeo, de uma paciente de 94 anos que teve o Covid, foi internada no hospital da UFRJ e teve alta nesta última quarta-feira. Olha que coisa bacana, não é? É bom a gente ver uma coisa dessas. Mas, infelizmente, a gente vai perder pessoas, não é? As pessoas morrem. Chega um ponto, uma hora que elas morrem, não é? Mas eu trouxe também um outro dado. Esse outro dado que vocês estão vendo agora são os acidentes de trânsito no Brasil, não é? Eu achei um site, e de novo, todos os dados, todas as fontes estão publicadas nos meus comentários, não é? Você vai poder ver. Quando for ver os comentários, aproveita, se inscreve e dá um like no canal, dá um like no vídeo e se inscreve no canal, tá? Bom, mas aí, nós estamos vendo aqui que os acidentes de trânsito no Brasil, essa estatística são as indenizações que foram pagas no Brasil em 2019. Foram 353.232 indenizações pagas no Brasil por conta de acidentes de trânsito. Tá? Dessas, 235.456 foram por invalidez e foram 40.721 mortes. Então, mais 40 mil pessoas para colocar naquela questão que já chegamos então no total de quase 600 mil pessoas, não é? Entre assassinatos, doenças cardiovasculares, dengue, câncer e agora os acidentes de trânsito. Sendo que 46% das indenizações foram pagas para pessoas de 18 a 34 anos. Edio, então quer dizer que velho pode morrer, jovem não. Gente, não é assim, mas vamos ser práticos, não é? Quando morre um jovem, não é, para a família e para o país, é muito mais traumático, porque aquele jovem tinha toda uma vida pela frente. Quando uma pessoa de 90 anos, 93, 95, enfim, 85 anos, ela falece, ela vem a falecer, poxa, todos nós ficamos tristes, ninguém gosta de perder um ente querido. Mas a gente sabe que aquela pessoa teve toda uma vida, não é? E já estava na hora dela descansar, digamos assim. Tá? Então, é muito mais ruim para a sociedade como um todo, não é? E eu já vi pessoas perdendo jovens, é uma coisa muito mais traumática para a família e é muito pior para a sociedade. Sejamos, como é que eu vou dizer, realistas, não é? Essa é a palavra que eu estava procurando. Enfim, não é? Também tem esse slide aqui que eu queria mostrar, que mostra os acidentes de trânsito só no carnaval desse ano. Carnaval de 2020. Tá? No Brasil foram 1.213 acidentes, nós tivemos 1.574 feridos e 91 mortos. Então, em apenas 4 dias, nós tivemos todos esses... E desses feridos, eu não consegui achar o detalhe, se esses feridos perderam um membro, se ficaram inválidos,
qual o tipo de sequela que eles ficaram. Mas é um número já preocupante. Em apenas um feriadozinho de 4 dias, nós tivemos todos esses acidentes. Será que não seria melhor a gente cancelar o carnaval e dizer para todo mundo, no carnaval, fiquem em casa, não viajem? Esse tipo de reflexão que eu queria, eu não estou defendendo nem A nem B, mas eu queria que vocês tivessem esse tipo de reflexão, não é? Se a gente quer poupar vidas e cada vida, a, a vida não tem preço, poxa, então vamos poupar vidas não viajando no carnaval de carro. Não é uma ideia? Enfim, de novo, reflitam sobre isso. Não é, eu não quero que você fale, você está com a razão. Não, se quiser falar, eu agradeço, mas não é esse realmente o objetivo. O objetivo é que você possa ver esses dados e tente refletir um pouco mais sobre tudo isso. Bom, a outra coisa que eu queria falar, não é? E vocês vão poder ver nesse slide agora, é a respeito dessa dicotomia que estão criando, e que, pelo menos a minha opinião não é essa, de que a gente tem que escolher entre a vida dos que vão morrer por Covid ou a economia. Uma recessão na economia também mata. Então a questão não é que a gente deva, vamos voltar ao normal. E aliás, no meu próximo vídeo eu vou dar, aí eu vou abrir uma pequena exceção, se bem que não vai ser uma exceção, eu vou dar de novo dados e fatos e argumentos para mostrar como a gente pode sair da quarentena, tá? Aos poucos. E, obviamente, apesar de ser um vídeo um pouco mais opinativo, eu não vou defender nem A nem B. Eu vou dar a minha ideia de uma sugestão, e seria até bacana se vocês mesmo colocassem a sugestão de vocês nos comentários, de como que a gente pode sair aos poucos dessa quarentena e fazer a economia girar, não é? Bom, aqui está o resultado de uma recessão. Isso foi um estudo feito por pessoas da recessão do Brasil, está publicado de novo, nos comentários vocês vão ver, não é, num site bem famoso chamado The Lancet, sobre os efeitos de uma recessão no aumento do número de mortes no país. Então, o aumento do desemprego entre 2012 e 2017 causou um aumento de 31.415 mortes no Brasil. Então, 31.000 pessoas, 415, foram relacionados com o aumento do desemprego. Houve esse aumento, não é? Relacionado com o aumento do desemprego. Grande parte dessas mortes eram pessoas que perdiam seus empregos e tinham complicações cardíacas. Lógico, a pessoa se estressa, não é? E o estresse ele causa um aumento de pressão sanguínea, causa uma série de problemas cardiovasculares. Então, gente, não vamos dizer, não vamos parar com essa. De novo, estou dando minha opinião, mas enfim, reflita, não é? Se a recessão também mata, quando alguém prega que a gente deveria arrumar uma maneira de aos poucos fazer a economia voltar ao normal, é porque as pessoas que estão falando isso, e eu estou incluído nesse meio, né? Não sou irresponsável de falar, vamos voltar ao normal, isso daí é só uma gripezinha. Não é isso, de jeito nenhum, tá? Até porque, aliás, parece que ele nem falou essa história da gripezinha e já estão botando na conta dele, né? Óbvio que o Bolsonaro ele pediu para todo mundo voltar ao trabalho e tal, porque a maioria, não sei o quê, tem a cloroquina. Eu sei da história toda. Enfim, de novo, não é o objetivo do canal. O objetivo do canal é mostrar que, o meu objetivo com esse slide é mostrar que a recessão, um problema grave na economia, mata. E olha que o aumento do desemprego entre 2012 e 2017 nem se compara com o que vai vir por aí, tá? Uma coisinha interessante. Nesse mesmo estudo, não é, ele fala que um aumento da assistência social por parte do governo, seja ele estadual, municipal ou federal, poderia amenizar isso. É óbvio. Então, realmente,
Não vamos apenas dizer que a gente tem que botar todo mundo para trabalhar e a economia voltar. Não, tem que haver uma ajuda do governo, não é? E está vindo. Todos os governos do mundo inteiro estão preocupados, estão tentando fazer coisas para amenizar o impacto da recessão do Covid. Bom, agora, terminando com essa história das mortes, que era para botar em perspectiva, mostrar que, gente, a morte por Covid vai ser mais uma das causas de mortes no mundo, não é? Muitas pessoas falam, estão morrendo não sei quantas pessoas. Gente, está morrendo gente de tudo quanto é jeito no mundo inteiro, entendeu? Então, nós temos que não entrar em pânico com essa história, né? E ver os números realistas como eles são. Tá? Se está havendo uma quantidade de mortes X, pode ser que eu estou tratando do caso do Brasil, porque nós estamos no Brasil, não é? No Brasil tem muitos outros problemas que causam morte. Então a gente tem que se preocupar com tudo. O Covid é uma coisa a mais com que a gente tem que se preocupar, não é? Então fiquem calmos, fiquem tranquilos, não é? Sejam bastante higiênicos e usem máscara, tá? Eu queria mostrar agora algumas coisas justamente para que vocês fiquem mais animados, tá? Infelizmente, né, a nossa animação é a desgraça dos outros, mas enfim, nesse primeiro slide que está aí agora que vocês podem ver, eu estou comparando as mortes por Covid na Itália, no Brasil, São Paulo e Rio, tá? E aqui, se vocês olharem embaixo, o eixo ali de baixo, ele está numerado de 1 a 30 e tal, não sei o quê. O dia 1 para a Itália começou a ter problemas com Covid antes do Brasil. Então, o dia 1 para a Itália é o dia 24 de fevereiro. E o dia 1 do Brasil é o dia 19 de março. Então, existe. Eu coloquei os dois assim, um em cima do outro, para ver. No dia 24 de fevereiro, a Itália tinha 7 mortos por Covid. E no dia 19 de março, o Brasil tinha 6 mortos por Covid. Então foi a partir daí que eu fiz a comparação. Na verdade, eu comecei a fazer essa estatística depois que eu vi um meme mostrando que tinha tantos mortos no dia 1 e no Brasil também, ou seja, na Itália e Brasil estava indo par e passo, não é? Só que as condições são diferentes, gente. Então tranquilizem-se, são várias coisas que são diferentes. Então, muitas coisas são diferentes. A maior idade média do italiano, o tabagismo na Itália, na Europa em geral, o clima e mais de 70% dessas mortes na Itália são do norte da Itália, que é mais frio, não é? Então, tudo isso colabora para com que o Brasil vá ter. Óbvio que o isolamento nosso antecipado também colaborou, mas não é a única coisa, não, na minha opinião, não é? E aí você, de novo, é você que tem que construir a sua opinião, mas pense nisso, não é? Não é só o isolamento, não é apenas o isolamento. São vários fatores que contribuem para que a gente, graças a Deus, esteja tendo um número de mortes bem menor do que na Itália. Então, se vocês olharem as linhas de baixo, vocês vão ver que a linha do Brasil está vindo numa tendência abaixo da linha da Itália. E aí você tem o Brasil por ordem, Brasil, São Paulo e Rio, não é? Obviamente São Paulo é o estado mais populoso, é um estado que tem muita imigração, tanto oriental, tanto chinesa e japonesa, como italiana. Então muita gente deve ter vindo da Europa e da China com esse vírus. Então eles estão tendo mais casos e mais mortes, né? Infelizmente. Tá? Então nesse primeiro slide eu estou mostrando isso. Eu tenho mais alguns slides que vão mostrar que a situação no Brasil, graças a Deus, está melhor. Bom, eu fiz essa comparação também. Eu peguei Rio de Janeiro e São Paulo, que é onde estão concentradas as maiores mortes, né, o maior número de mortes por Covid, tá? E a Itália. E aí vi que a área dos dois, Rio mais São Paulo, é parecida com a da Itália.
A população também, o número de habitantes. E a densidade chega a ser até um pouco maior, a densidade de população do Rio e São Paulo, são 212 habitantes por quilômetro quadrado, e na Itália está na faixa de 201. E aí, de novo, eu fiz uma comparação, mas dessa vez tratando como se Rio de Janeiro e São Paulo fossem um país e a Itália outro país. Então a comparação é essa. Como é que o Covid está afetando, como é que se comporta o número de mortes do Covid da Itália e do Rio e São Paulo. E tá aí o slide para você ver como é que é essa comparação. Em azul são as mortes que já aconteceram na Itália por Covid, e essa amarela, laranja aí, é Rio e São Paulo somados, não é? Como vocês podem ver, de novo, graças a Deus, a nossa reta ali do Rio e São Paulo está bem abaixo do que tem acontecido na Itália, tá? E por fim, eu trouxe uma comparação entre as mortes da Itália e do Brasil. Ali está falando Brasil, São Paulo e Rio, mas eu acrescentei uma coisa a mais. Eu acrescentei uma coisa que no Excel a gente chama de linha de tendência, tá? E essa linha de tendência que eu acrescentei é a linha de tendência de média móvel, com 6 amostragens. Como é que funciona isso? Ele pega os 6 primeiros números, cria uma média, e a média dos 6 primeiros números é o primeiro ponto dessa linha de tendência, né, de 1 a 6. Depois, de 2 a 7 é o segundo ponto, de 3 a 8 e assim por diante. E aí ele cria um gráfico que mostra a tendência de como essa reta vai se comportar. Tá? Se vocês verem, essa reta azul é o número de mortes da Itália, a vermelha é a linha de tendência. Então a Itália já está numa tendência de chegar num platô e depois, né, com a graça de Deus, começar a diminuir esse número de mortes. E o Brasil, que é essa linha verdinha, ela está lá embaixo, não dá nem para ver direito, você vê que a tendência dela, ela realmente é uma tendência de ficar achatada, não é? Óbvio, a gente está fazendo o isolamento e contribui. Se a gente tomar outras medidas quando sair do isolamento, de higiene, como usar máscaras, não é? Aliás, eu devia até ter pegado uma máscara aqui que eu fiz máscara aqui. Aliás, eu vou pegar antes de acabar o vídeo, eu vou pegar e vou mostrar, né? Então a tendência está sendo essa, não é? Graças a Deus, nós estamos com uma tendência de ter um número menor de mortes, tá? Eu vou chutar um número aqui, tá? Vamos ver se eu acerto. Eu acho que a gente não passa de 3.000 mortos no total depois dessa pandemia aqui do Covid no Brasil. Vamos ver se eu acertei, né? Vamos ver, porque o vídeo fica gravado e mais tarde a gente pode ver isso, tá bom? Não que 3.000 mortes não seja uma coisa ruim, mas de novo, lembra do início do vídeo. Muitas pessoas morrem por vários motivos no nosso país, não é? Nós temos que evitar realmente ao máximo, né? Tentar fazer com que a população tenha condições de viver o maior tempo possível. Mas infelizmente morrer faz parte da vida, tá? Eu só vou pegar a máscara para mostrar para vocês, é super fácil e é importante que quando a gente comece a sair de quarentena, ou mesmo se você precisar sair para ir ao mercado ou ir a uma farmácia, use a máscara, já ajuda muito. Gente, está aqui a máscara que eu fiz, tá? Eu fiz usando esse rolo é como se fosse um papel toalha, mas isso aqui é pano, tá? Ele não é papel. Porque, óbvio, papel eu ia botar aqui na minha cara e ia rasgar, né? Então esse é pano, você pode lavar. Óbvio, depois de você lavar umas 3 ou 4 vezes, você vai ter que jogar fora e usar outro, tá? Aí eu peguei esse pano, botei elástico e grampeei, tá? Tem um videozinho aí que mostra, né? E agora eu vou colocar para vocês verem como é que fica.
Tá vendo? É assim que fica. Então, muito importante isso daqui para o meu próximo vídeo, porque nesse meu próximo vídeo, no próximo vídeo do Reflexões Cotidianas, eu vou falar sobre a ideia que eu tenho, né, um pensamento que eu tenho de como que a gente pode fazer para sair dessa quarentena, para ir saindo aos poucos dessa quarentena, tá bom? Obviamente vocês podem contribuir com a sua ideia ou falar que eu estou errado, que não vai dar, não sei o quê, nos comentários, tá bom? O mais importante é que vocês pensem naquilo que eu falo aqui nos vídeos e reflitam sobre isso, não é? Reflexões cotidianas. Ah, dá um like e se inscreve no canal aqui, ó, tá? Um abraço.